Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do GeoCast, onde nós trazemos a você um conhecimento sobre as diversas áreas da geografia. Oi, gente, espero que estejam gostando dos nossos episódios. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um dos grandes geólogos brasileiros. Contaremos quem ele foi, o que ele fez e muitas curiosidades. Bom, Milton Santos nasceu no dia 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia. Ao contrário do que muita gente imagina, ele não é graduado em geografia. Ele é graduado em Direito, curso onde ingressou aos 18 anos de idade na Universidade Federal da Bahia. Porém, Milton Santos sempre nutriu uma grande paixão pela geografia. E acreditando você ou não, ele já ensinava essa disciplina aos seus 15 anos de idade no internato onde estudou durante grande parte da sua adolescência. E mesmo durante a sua graduação no curso de Direito, Milton Santos continuou lecionando Geografia no Colégio Municipal de Ilhéus. Nessa época, Milton Santos também começou a focar na carreira de jornalista, no jornal com o nome A Tarde. Ele era bem ligado à militância de esquerda, atuando principalmente em prol da causa negra, uma bandeira que carregou por praticamente toda a sua vida. Durante os anos de 1956 a 1958, ele foi fazer o seu doutorado na Universidade de Estrasburgo, na França. Agora sim, falando sobre Milton Santos e geografia, ao regressar ao Brasil, ele volta aos campos acadêmicos e políticos. No ano de 1960, ele se torna livre docente em Geografia Humana pela Universidade Federal da Bahia. Agora, falando um pouco sobre a vida política dele, ele foi subchefe da Casa Civil da Bahia durante o curto mandato do então presidente Jânio Quadros, ali no começo da década de 60. E, acreditem em mim, é a partir da década de 60 que a vida desse humilde cientista brasileiro vira de pernas pro ar. Falando sobre a época que ele viveu, até dá para saber o que estava acontecendo. Mas conta pra gente um pouco mais do contexto histórico que ele estava vivendo, Júlia. Claro, teve nessa época o golpe militar no ano de 1964, como vocês bem sabem. Isso mesmo. E era aquela época que os artistas de qualquer tipo eram muito reprimidos. Exato. E com Milton Santos não poderia ter sido diferente. Inclusive, ele chegou a ser preso, muito por conta das suas inclinações políticas e as suas convicções pessoais. Ele passou 2 meses detido e depois foi solto, alegando ter problemas de saúde. Pois é. Alguns meses após a sua liberdade, ele optou pelo autoexílio na França, onde foi convidado a lecionar na Universidade de Toulouse. A princípio, ele imaginou que o seu exílio duraria apenas 6 meses, porém, acabou se prorrogando, e muito por conta da ditadura militar, e acabou durando 13 anos. Durante esse período, Milton Santos ganhou mais e mais importância e relevância no âmbito internacional, lecionando em diversas universidades e em vários países. É, ele atuou na Europa, na América do Norte, na América do Sul e também na África, onde estudou principalmente a situação dos países subdesenvolvidos. Aí, em 77, ele finalmente retorna para o Brasil como professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde trabalhou até 83. Em 84, ele foi contratado como professor titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a USP, onde permaneceu até a sua aposentadoria. Uma coisa bem interessante é que mesmo depois de se aposentar, ele continua exercendo atividades acadêmicas na universidade, orientando teses de mestrado e de doutorado. Esse senhor era bem incansável. Sofia, fala um pouco da morte dele e dos últimos dias. Então, foi um episódio muito triste que aconteceu na década de 1990, quando Milton Santos foi diagnosticado com câncer de próstata. Veio a falecer em junho de 2001 por causa de sua doença, aos 75 anos de idade. Pois é, mesmo após a sua morte, Milton Santos foi imortalizado por conta do seu grande legado. Hoje, ele é reconhecido como um dos principais intelectuais brasileiros de todos os tempos.
Isso não apenas no âmbito da geografia, como da ciência de uma forma geral. Durante sua carreira, ele deu grande ênfase aos principais conceitos geográficos, com estudos sobre lugar, paisagem, espaço e território. Ele deu também bastante relevância para os estudos sobre a realidade socioeconômica de países periféricos. Além disso, Milton Santos também se destacou pelas suas críticas ao conceito de globalização, mostrando a face maligna deste processo que se refere principalmente às populações subrepresentadas e que se encontram em situação de exclusão socioespacial. Ele recebeu vários prêmios internacionais de muita abrangência e relevância no âmbito acadêmico, além de ter mais de 40 obras publicadas que são referências até os dias de hoje. Pois é, gente. Milton Santos foi um cara incrível e nós brasileiros deveríamos ter orgulho de um cara como ele. Esse que nasceu em um lugar pouco conhecido e se desenvolveu até se tornar o que aprendemos nas escolas. Acho legal falar também que a gente deveria pegar Milton Santos como exemplo para nossa vida. Milton Santos não tinha muitos recursos na infância dele, mas ele usou o que ele tinha, explorou tudo o que podia e ficou famoso e conhecedor de muitas coisas. Então é isso, galera. Esperamos que tenham gostado do nosso podcast e espero que tenham aprendido alguma coisa. Tchau, pessoal, e fiquem ligados nos próximos episódios do Geocast.